Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 19 de julho, a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do 25 até o 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós temos uma dimensão de como Deus se revela. E Ele não se revela aos prepotentes, Ele não se revela aos orgulhosos, Ele não se revela àquelas pessoas que se acham donas de si e donas do mundo. Deus se revela aos pequenos, àqueles que verdadeiramente acolhem a Cristo, aqueles que não são donos de si, mas que estão dispostos a se entregar. Viver a fé é uma entrega. O amor a Deus é uma entrega que é muitas vezes silenciosa e muitas vezes invisível. Se entregar a Deus sem saber quando Deus irá agir, mas simplesmente confiar. Olha que coisa profunda e bonita. Entregar-se a Deus para que Ele molde a sua vida. Entregar-se a Deus com humildade, com sinceridade e com um coração aberto. Quando a pessoa ela estuda muito, não estou falando isso no sentido de que tem muito conhecimento, mas quando a pessoa estuda muito, ela passa muitas vezes a achar que ela é sabedora de tudo. E tem pessoas que já estudaram muito, mas são simples e humildes. Entenderam? Então Deus, Ele gosta dessa simplicidade. Ele tem essa preferência por aqueles que se deixam abrir para Deus. E aqui nós não estamos falando de matéria e de riquezas, porque podem existir pessoas muito ricas que são humildes e podem existir pobres que não têm posses, não têm dinheiro, mas que são prepotentes. Nós muitas vezes ouvemos dizer que dê poder à pessoa, dê dinheiro à pessoa, que você vai conhecer quem realmente essa pessoa é. Isso é uma plena verdade. Às vezes tem uma pessoa que é muito pobre no sentido de dinheiro. E ela ganha muito dinheiro e de repente ela se torna uma pessoa muito soberba e prepotente. E às vezes tem uma pessoa que tem muitas posses, tem muito dinheiro, e quando você lida com ela, trata com ela, você vê que ela é uma pessoa muito simples, humilde, e que Deus age na vida daquela pessoa. Então, Deus tem a preferência por todos aqueles simples, humildes, que abrem o seu coração verdadeiramente para que Ele possa agir. Todos aqueles que são orgulhosos, todos aqueles que acham que não precisam de nada a não ser de si mesmo, esses Deus não age na vida deles, porque Deus tem preferência por aqueles que se abrem com sinceridade e verdadeiramente para Ele. Nós estamos vivendo uma profunda crise na igreja e ontem
foi o aniversário de 3 anos da morte de Dom Henrique Soares da Costa. Esse sim foi um grande bispo, esse sim merece estar nos altares, porque foi um santo bispo. Não o comunista Dom Helder. Mas não vamos falar de teologia da libertação, vamos falar aqui em 2010. Dom Henrique foi um grande visionário. Isso daqui é só pode ser uma constatação ou uma profecia. Mas ele diz uma coisa que realmente está acontecendo hoje na igreja, em 2010. Profecia, visão ou realidade. Uma postagem do Alerta Católico. No dia 18 de julho de 2020, Dom Henrique nos deixou. 10 anos antes, em julho de 2010, olha o que Dom Henrique Soares falou. Essa igreja, bem grande, que vocês estão vendo, muita coisa vai cair podre. A igreja de Cristo é santa, mas esse catolicismo mundano, esse catolicismo frouxo, esse catolicismo que vive correndo para agradar o mundo, vai se acabar. As congregações infiéis que tiraram Jesus e botaram ideologias vão morrer sem vocação. Fecha aspas. Aqui agora é um comentário do próprio Instagram do Alerta Católico, da equipe dele, ó. Paróquias e dioceses sem vocações sacerdotais e seminários vazios. Se a gente fizer uma contextualização, nós vamos ver que aonde a teologia da libertação está presente, não tem vocações e os seminários estão fechando. Aonde não tem teologia da libertação, está até sobrando sacerdotes nas dioceses. Por quê? Porque aonde a TL pisa, aonde a teologia da libertação coloca suas patas, ela mata tudo que tem ali. Ordens e congregações religiosas sem novos membros, sem vocacionados, sem profissões de votos, conventos e mosteiros fechando em todo o mundo. Olha o que se tornou aqui no Brasil a OFM, né? A Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis. Ali é só bandeira do MST, bandeira vermelha, estão na sua grande maioria corrompidos. Quem dizia isso era o próprio Frei Jorge da Paz. Tá? Ele sempre dizia isso. A primavera, sempre dizem que na década de 60, com o Vaticano II, aconteceu uma primavera na igreja. Se revelou um longo e rigoroso inverno. A Europa, devastada e descristianizada, o Brasil perdeu o título de país mais católico do mundo. Não somos a maioria de fato e de direito. A teologia das últimas décadas deu quais frutos para a igreja? Dei-me a tua fé sem obras, e eu mostro a minha com obras. Veja o que aconteceu com a igreja na Europa e na América, com o modernismo e aqui a teologia da libertação. Só o número de católicos diminuindo, o número do protestantismo crescendo e as vocações diminuindo também. E daí vão me dizer que isso foi algo bom? É só pegar os números que nós vemos que isso foi péssimo. Péssimo. A igreja precisa fazer como fez e ensinou o Papa Bento XVI. Se abrisse também para a tradição, trazer de volta o que foi perdido. Então pensemos nisso e estejamos prontos para defender a verdade,
Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.